Qual é o resultado das provas em nossas vidas? Eu sou Cláudio Martinovski, essa é a Rota 90 Graus. Agradecemos a todos vocês que nos seguem nesse canal. Hoje estamos aqui com Davi Janet, que vem de Ribeirão Preto, no Brasil. Ele e sua esposa Rosana trabalham já há muitos anos na obra missionária e vamos falar sobre esse tema. Então vamos ver, Davi pode ler conosco um texto e expor esse assunto. Muito bem, no nosso último vídeo nós consideramos alguns versículos da carta de Tiago que falam sobre provações e tentações. E nós mostramos ali a necessidade de nós diferenciarmos uma experiência da outra, porque elas têm origem diferente e têm finalidades diferentes nas nossas vidas. Mas hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre o resultado das provações. Tiago diz que nós devemos ter por motivo de alegria o passarmos por provações. E como nós já dissemos, porque as provações são permitidas por Deus, portanto elas têm origem divina e elas têm a finalidade de provar a nossa fé, de testar a nossa fé, de avaliar a nossa fé e produzir uma fé perseverante nos caminhos do Senhor. Mas nós lemos em Tiago 1:12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem, você sabe que o resultado de uma prova, de um teste a que nós somos submetidos, os resultados podem ser dois. Ou nós podemos ser aprovados, ou nós podemos ser reprovados. Existem alguns critérios que vão ser usados por aqueles que aplicam o teste, a prova, e mediante esses critérios, então, a pessoa testada vai ser aprovada ou reprovada. Muito bem, agora vamos pensar nas provações que Deus permite nas nossas vidas. Se elas têm como objetivo testar a nossa fé, então nós devemos nos perguntar: estas provações que têm acontecido nas nossas vidas têm dado como resultado prático para nós uma fé aprovada ou uma fé reprovada por Deus? Isso é importante. E nós nos recordamos daquela ocasião registrada por Mateus no seu Evangelho, no capítulo 14, quando os discípulos estavam num barco e foram apanhados por uma tempestade, e o Senhor se aproxima andando sobre as águas. Aquela, de fato, foi uma experiência aterradora para eles, né? No meio daquela turbulência, das ondas altas, do mar revolto, veio um vulto aproximando-se, andando sobre as águas. Sim, deve ter sido uma experiência ao mesmo tempo fascinante e horrorizante para eles. E quando o Senhor se revela, dizendo: sou eu, não temais, Pedro diz: se és tu, Senhor. E eu quero chamar a atenção para essas palavras: se és tu. Isso é uma palavrinha carregada de dúvida, carregada de falta de fé, carregada de uma incerteza tremenda. O Senhor já tinha se revelado, já tinha dito: sou eu, tem de bom ânimo, não temais. E apesar dessas palavras encorajadoras e fortalecedoras do Senhor, Pedro diz: se és tu. Então naquele momento faltou fé ao grande apóstolo Pedro, que foi grandemente usado pelo Senhor, mas naquele momento sua fé testada falhou. E ele fez uma proposta para o Senhor: se és tu, manda-me ir contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E ele começou a andar. Mas quando ele tirou os olhos do Senhor, sua fé vacilou. Ele olhou o tamanho das ondas, ele olhou a força do vento, e sem dúvida nenhuma, como pescador que era, ele reconheceu a sua fragilidade no meio daquelas circunstâncias. Então,
aquele foi o momento da sua fé ser provada. E qual foi o resultado? Vocês conhecem a história. Ele começou a submergir. Aquele foi o sinal evidente do teste pelo qual a sua fé passou e a sua reprovação, né? A sua falha na sua fé. E começando a submergir, ele grita: salva-me, Senhor. E prontamente o Senhor estendeu a sua mão e o trouxe novamente à tona. Mas o Senhor lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sem dúvida nenhuma, aquela foi uma repreensão branda, mas uma repreensão do Senhor frente à falha na fé que o apóstolo teve naquele momento. Mas ele não se esqueceu dessa experiência. Ele não se esqueceu. E depois, quando ele escreveu a sua primeira carta, no capítulo 1, Pedro diz o seguinte: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Sim, o apóstolo nunca se esqueceu dessa experiência. E nunca se esqueceu que naquele momento ele teve uma reprovação. Mas aquela reprovação o fortaleceu. E ela contribuiu para que a sua fé fosse firmada no Senhor. E dali em diante, teve outras experiências também, mas todas elas foram fortalecendo a fé do apóstolo Pedro no Senhor Jesus. E é por isso que nós queremos chamar a sua atenção neste dia, para que, se você está sendo provado, se a sua fé está sendo testada, lembre-se, como nós dissemos no primeiro vídeo, que essa provação tem origem divina. E ela busca o fortalecimento da sua fé, a conformação do seu caráter ao caráter de Cristo. E o resultado disso, como Tiago diz na sua carta, é para que sejamos completos e íntegros. Então quero chamar a sua atenção nesse dia e quero terminar dizendo: olhe firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Essa é a exortação do escritor da carta aos Hebreus, e essa é a nossa exortação nessa manhã a você que está nos vendo e ouvindo. Olhe para Jesus. Enquanto Pedro firmou os seus olhos em Jesus, ele caminhou por sobre as águas. Quando ele tirou os olhos da pessoa do Senhor, sua fé enfraqueceu, vacilou e ele teve um momento de reprovação. Que em todas as provações da nossa vida, pelas quais nós passamos, e a nossa fé está sendo testada, que nós nos encontremos aprovados por Deus, porque Ele promete: aqueles que forem aprovados vão receber uma recompensa gloriosa naquele dia, perante o tribunal de Cristo, a coroa da vida que está prometida aos que amam o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te ajude em cada provação da sua vida, você ser fortalecido, firmado na sua fé e com o olhar constantemente fixo em Jesus Cristo, você ser aprovado por Ele, o nosso examinador celeste. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Então esse vídeo é para você que passa por grandes provações. Todos aqueles que pertencem a Deus serão provados. Também você que talvez não sabe se sua vida está realmente sendo guiada por Deus. Falta-te fé ainda. Precisas ir a Jesus Cristo e entregar sua vida a Ele e começar essa caminhada com Deus, para que Deus também o acompanhe em todas as dificuldades. Se esse vídeo faz bem ao teu coração, partilhe-o com os teus amigos. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se agora e que Deus realmente use esse canal como bênção na sua vida.